Pai do Senhor a todos os irmãos, paz a todos e a todas. Vamos lá, esperar o pessoal chegar aqui, né? Falar um pouquinho sobre uma questão lógica, né? Bom, meus irmãos, Pastor Júlio, Pai do Senhor Jesus, eu fiquei de dar esse depoimento já faz mais ou menos uns 4 dias atrás. E eu achei melhor, né, falar um pouquinho sobre as situações. Eu acho que você que me acompanha, né, espera de mim, da minha primeira pessoa, a falar sobre os termos de acontecimentos. Vamos por etapa. Para você que não me conhece, para você que agora está vendo meu vídeo, sou o Pastor Júlio, presidente da Igreja Santidade de Arrependimento, né? E eu vou falar por detalhes. O primeiro detalhe da história que eu preciso afirmar a vocês é sobre, desde 2017, quem não conhece o meu canal, quem já conhece já sabe, que eu venho trazendo profecias todo ano. Quando vai virar o ano, eu faço um vídeo falando o que irá acontecer. Esse ano não foi diferente, né? Em 2017 aconteceu aquela chacina na cadeia, que eu disse que ia acontecer um sistema prisional ia ser abalado logo no começo do ano. 2018, a gente falamos sobre grandes chacinas, pessoas morrendo em alta escala, em desastres, e aconteceu também. E desde o ano do final de 2018, para quem me acompanha, sabe que eu tenho falado sobre que o ano 2020 não será um ano tão fácil. Será um ano que o inferno abrirá os portais e que teria muita guerra. Eu falei isso, rumores de guerra. Até inclusive coloquei a pauta de guerra entre Brasil e Venezuela. Que, no entanto, semana passada, encontraram 5 soldados da Venezuela aqui na floresta amazônica. Foram presos, né? Isso é notícia verdadeira, não é pauta. E eu tenho avisado, porque o dom de profetizar não é para todos. E Paulo disse que é o melhor dom que existe, né? O melhor dom é o amor, é claro, mas é buscar os excelentes dons. E o de profetizar é um dos excelentes dons. E eu busquei a Deus. E quando você fala em rede social é muito sério, porque você abrange almas. Já tem 1000 pessoas ao vivo comigo aqui agora. Então não é fácil. Você ensinar algo que é mentira, você pode destruir uma alma e levar ela para a condenação eterna. Então é muito sério você falar sobre algo que não pode vir a acontecer, a pessoa acaba esfriando na fé. Pois bem, como o título está Bolsonaro, Trump e a igreja, eu preciso somente alertar vocês. Eu falei, também eu até falei assim, eu não vou excluir esse vídeo, porque todo vídeo de profecia que eu faço, eu excluo e acaba as pessoas falando, mas será que ele falou? Eu falei. Então eu deixei aqui no canal, se você quiser dar uma olhadinha, sobre os portais se abrindo no inferno, na virada do ano, a igreja dispersa e tal. E falei também na última pregação que teve do ano 2018 na igreja. Bom, meus irmãos, vamos lá. Vai acontecer uma guerra? Irmãos, a questão não é essa. A questão é que a guerra já está acontecendo. A maior guerra que o mundo enfrenta é as escamas dos olhos. Essa é a maior guerra que existe. A guerra já foi feita, já foi declarada há muito tempo, e muitos estão se perdendo por causa da escuridão que anda em seus olhos. Não conseguem enxergar nem o caminho, nem a luz e nem a verdade. Então o mundo se obscureceu da verdade, porque o fim dos tempos estão aí. Então Deus, esse século, cegou o entendimento dos homens e obscureceu a verdade da luz do Evangelho. Então acho que o primeiro passo que nós temos que alertar, porque é um canal cristão, se você não é cristão, você vai entender que aqui eu falo para pauta cristã. Eu preocupo primeiro com a igreja. Então, se tem Trump, Bolsonaro e a igreja nesse título, eu primeiro tenho que falar sobre a igreja, ok? A igreja, ela já perdeu todo o controle, todo o domínio. A igreja já está vivendo um tempo de escravidão, não por Cristo, como Paulo era, mas sim escravidão do sistema. Quando eu já falei aqui, quem elegeu Bolsonaro não foi pessoas civis simples, foi a igreja. Foram 40 milhões de crentes, que a maioria estava fazendo até mesmo com sinais de revólver na mão dentro do templo. E eu falei sobre isso, né? O Marcos Feliciano foi o primeiro a fazer sinais de arma, né? Sendo que os cristãos não devem ter por costume isso, porque as armas nossas são espirituais, para a destruição de fortalezas e não carnais. Então eu falei sobre o pastor colocar uma ponto 40 embaixo do altar. E começou todo esse conselho de ver que a igreja realmente está devasa, ela está totalmente cega. E aí ficam usando o tema bíblico. Todo governo é constituído por Deus. Nem todos.
Quando fala de governo, é de Israel, foram governados por Deus, foram destruídos por Deus. Deus permitiu Acasias levantar, Jeroboão levantar, mas hoje não existe mais. Hitler não foi levantado por Deus, os pastores de hoje não são levantados por Deus, são doutrinas de demônios, levantados por demônios. Não é todos mais. Ah, eu sou pastor, mas a Bíblia diz que nos últimos dias entraria um espírito e levantaria esses mestres. Jesus não levantou demônios para pregar, Jesus não levantou esses mentirosos para pregar. Isso é profecia dos espíritos malignos que entrariam nos últimos dias. Então não adianta você vir com Bíblia, sendo que a atualidade de Paulo está fora do seu consenso espiritual e entendimento intelectual para você imaginar o que está acontecendo. Então, o cara é pastor, foi levantado por Deus. Não, nem todo mundo, para com essa palhaçada. Nem todo mundo é levantado por Deus, nem todos. Quem é levantado por Deus, com certeza, ele vai ser odiado, ele vai ser perseguido, porque ele não tem papo na língua, ele não está entrando na língua. Profeta hoje não é esse que fica falando, receba, receba, o fogo vai descer. Profeta é aquele que prega a verdade contra o adultério, contra a fornicação, contra a política, que não tem nada a ver com a igreja. José foi governador. Pode parar com essa palhaçada. Lá no Egito, a igreja começa em Atos 2 e não tem ninguém político na igreja, só tem pessoas sendo crucificadas, açoitado nas praças, levando chibatada, apedrejado fora do templo. Isso existe, mas não existe um Estevão político, não existe um Paulo político. Ele batia contra as autoridades com o poder do Espírito. Tá ok. Então tá aí, tá bom? Tá explicado. E não vem falar, Velho Testamento não combina com Atos 2. A igreja não existia até Atos 2. Atos 2, o Espírito desceu e formou em cima de Pedro a pedra, a igreja. Agora também angular, é claro, que nós hoje somos a igreja rejeitada. Jesus foi a pedra angular e eles rejeitaram. E para provar para vocês que o mundo e o sistema está assim, o que é pedra angular? Pedra angular é o quê? É um ângulo. Sabe o que é um ângulo? É isso aqui. Então o que eles fizeram? O sistema Illuminati pegou a pedra angular e zombaram e colocaram uma pirâmide. Pegaram essa daí. A pirâmide do Egito mostra realmente também algo angular. Então mais ou menos que tiraram a pedra angular, rejeitaram Jesus, mas atribuíram o sistema Illuminati. Bom, vamos lá entender, vamos mencionar e vamos raciocinar. Trump, Irã, Estados Unidos, matou lá o general de guerra do Irã, um dos principais. Hoje, quem sabe, seria um presidente do Irã. Estava vendo aqui pesquisando, né? O Soleimani lá, esse nome estranho aí. Enfim, a questão é, o que tem a ver Bolsonaro, Trump e a igreja, como é o título do vídeo? A igreja elegeu Bolsonaro, os cristãos. Bolsonaro e Trump são bem amigos, né? Nunca teve uma aliação muito grande como os Estados Unidos e Brasil, nunca existiu uma proximidade tão forte. O que vai acontecer em questão desses dias? Os dias estão vindo, estão sendo abreviados a cada dia. Se tiver rumores de guerra, princípio das dores, não é o fim, é só das dores. O que eu quero dizer é algo muito sério e muito relevante. Esses três termos devem sim unir. Mas o terceiro, que a igreja, ela deve sofrer. Muitas pessoas, essa questão que os cristãos vão embora antes do arrebatamento, quem inventou isso foi uma mulher. Eu esqueci o nome dela, mas é fundadora de uma religião. Ela dizia que o arrebatamento acontecerá antes mesmo dos eventos da grande tribulação, que eu não acredito. Eu acredito que Jesus ele disse que nos últimos dias, se nós formos perseguidos, se ele foi perseguido, nós seremos perseguidos como ele foi. Então, muitos levaram a concílio, governadores, ele disse isso. Então, eu acredito que vamos sim passar por um tempo de tribulação, a igreja passará. Então, eu acredito nisso. Ellen White, né? Ellen White que inventou essa situação, que vão embora antes, não acredito. Quem que vem esse? Esse João viu que vem da grande tribulação. Então, tá aí, já um exemplo de que realmente eles passaram pela grande tribulação. Mas não que passaram que teve um arrebatamento, não. A igreja vai sofrer como aconteceu em Roma. Se incendiaram cristão, vão incendiar cristão. Então a questão é, a igreja recebeu, né? Eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada contra o Bolsonaro como pessoa, mas eu acho que ele fez com a casa do meu pai errado. Instituir os pastores a aceitar isso, colocar no altar uma política, tentar atribuir os eleitos, né, da igreja para si consigo.
Isso é errado. A igreja não é lugar para eleger ninguém. A igreja não é lugar para. Não, a igreja é lugar para pregar a verdade e o arrependimento para a salvação das almas. A igreja foi constituída para isso. A igreja foi constituída não é para levar político em cima do altar, para levar mulher de calça apertada, de bunda de fora, não. A igreja foi constituída para uma reunião dos cristãos, para o arrependimento das almas. E para que eles se fortaleçam no espírito e vazam da porta para fora e buscar discípulos e de fazer discípulos. Então a igreja não é para isso, ela não foi feita para eleger Lula, Bolsonaro. E se a gente fala de mal de Bolsonaro, vão falar que nós é de Lula. Então o povo é terrível. Então esses três encaixam perfeitamente no concílio da igreja. Estamos vivendo sim uma era difícil, agora chegou o tempo das dores, o tempo do princípio e do fim. 2020 eu disse a vocês que será um dia terrível, um ano muito difícil, não somente para a igreja, não somente para o povo civil, mas para a humanidade. Então, o que nós temos que entender é que o governo Trump e o governo Irã realmente entraram numa catástrofe mundial. Não é brincadeira, Satanás está amando, começou a montar, né, no seu cavalo para cavalgar na terra sobre o Cavaleiro da Morte. Acredito que o Cavaleiro da Morte de Apocalipse já vai começar a galopar. É tempo de muita, muita tristeza na terra dos viventes. Não por causa dos Estados Unidos e Irã. Isso, a questão da guerra, ela vai acontecer, ela vai ter um começo, mas ela não vai findar. A verdade é que coisas piores estão para vir. Isso é um palco, é como se fosse uma coluna para o anticristo. Ele vai vir reinando em cima da miséria, da tristeza e do ódio. Então está começando a terra a alarmar, a crise novamente da raiva, o ser humano mostrando o que ele tem por dentro. E é o que aconteceu com o governo de Trump. Aqui no Brasil não está sendo diferente, né? O nosso presidente está fazendo coisas terríveis. Quem votou nele já está desanimando, aquela coisa toda. E espero que vocês orem, porque a Bíblia menciona orar pelos governantes. Então vamos orar por ele, orar pelo Trump, orar por todos. Mas a questão é, a igreja vai sofrer muito mais ainda. A igreja precisa sofrer. Porque, meus irmãos, nós estamos vivendo uma época de meninice, uma época de charlatões, profeta por tudo quanto é canto, doutores da lei, bispos daqui, pastores dali. Então a igreja não sabe mais quem é quem. As pessoas estão afastando da fé, não porque Jesus mudou, é porque o homem que era para transfigurar Jesus, ele automaticamente caiu em suas contradições e suas emoções. Então automaticamente a igreja, ela não tem quem manda, não tem uma coisa concreta. Olha, aquilo ali é Jesus, aquilo ali é emoção, aquilo é carne, aquilo é... Então tudo está realmente indo para o final. O tempo da colheita é o tempo, a colheita chegou. Acredito que os anjos estão afiando aí a foice e vai abater muita gente. Esse ano não é um ano de se sorrir, é o ano da tristeza. Acredito que Paulo disse, né, quando haverá paz e segurança, aí verá o fim, né? Acredito que a gente vai ver todos esses estágios. A gente vai ver aquele estágio. Uns dizem, né, que Deus vai recolher o povo para não passar a tribulação aqui embaixo. Mas, pelo jeito que nós estamos vivendo, a igreja está sofrendo. Os verdadeiros cristãos já estão sofrendo. Não no Brasil, na Etiópia, na África, na Arábia Saudita, no Irã. Quantos decapitaram foi pelo Islã, né? Decapitados foram ano passado, na Turquia, né? Então já a igreja já passa por esse momento difícil e não será diferente no Brasil. Então acho que a igreja precisa, ela precisa acordar, ela precisa voltar a orar mais, voltar a ler mais, jejuar mais, buscar mais interesse do céu, evitar as coisas da terra, porque elas são passageiras. E já nos deu indício que aqui na terra nada se lucra. E se lucrar, tudo acaba, é como uma erva que logo cresce e desvanece. Então precisamos sim, meus irmãos, acordar. Você como igreja, você precisa realmente voltar aos princípios bíblicos. O aviso de Deus nessa tarde, o aviso, meu Deus do céu, o aviso de Deus meu Deus, muito forte. O aviso de Deus haverá fogo na terra.
É isso que Deus me manda falar para vocês. Haverá fogo na terra. E se há fogo na terra, só existe um que pode te guardar do fogo. Que lançou 3 na Babilônia e o 4º andou no fogo com eles. Se passar pelas águas, passar pelo fogo, não te queimará. Então haverá fogo na terra sim, e ninguém possa escapar disso. Ninguém vai mudar o ciclo da história. Haverá o fogo vindo sobre a terra e o começo de um grande tormento para a raça humana. Se vocês quiserem acreditar, tudo bem. Como eu disse a vocês, os portais do inferno se abriram. E eu acredito que quando nós vimos, né, a glória do anticristo se destacar, essa moeda, a economia, voltar a ser uma só geração em torno de um só momento, eu acredito que vocês vão beliscar e falar, realmente existia, não era brincadeira. Então eu acho que vocês param de brincar com Jesus, parem de brincar com a Bíblia Sagrada, e não preguem coisas mentirosas para iludir homens dentro da igreja. Eu estou ao vivo agora, quem está ao vivo, se quiser ver mais a continuação desse vídeo, só tira o seu like, porque 1000 likes no celular, ele cai. Depois que tiver tudo aqui, depois você dá seu like. Se tirar seu like, aí eu vou continuar falando. Senão, vamos encerrar esse bate-papo de raciocínio espiritual. Então, a questão é, eu acho que vocês precisam dar mais atenção nas coisas que edificam. Hoje está sendo muito difícil buscar exemplos e também conselhos espirituais para edificação. A gente não conhece, a gente não sabe onde ir, não sabe para quem emprestar o ouvido. Não temos mais essa escolha, não tem onde mais recorrer, né? Nós que queremos buscar as coisas do alto, não temos ainda banquetes do alto aqui na terra. E por que não tem na terra? Porque ninguém se torna como altar. Quando Deus toma o seu poder e joga sobre o homem, ele joga do céu para a terra. O que eu disse? O homem não pode nada se não vier do céu. Então ele vira o quê? Um altar para os que estão aqui embaixo. Mas como vai procurar? Como vamos achar? Todo mundo se corrompendo, é dinheiro, é fama, é teatro na igreja, é luzes, telões. Irmãos, nós estamos na cegueira. Isso é realidade. Nós vamos para o inferno com Bíblia nas mãos. E a questão Trump, Bolsonaro e a igreja, os 3 unidos em uma só tragédia. Eu acho que o Brasil, né, ele se colocou, né, se destacou no mundo hoje político em um xamão de guerra. Eu estou aqui também para lutar. Ele não era assim, o Brasil não era assim. O Brasil nunca foi de querer lutar com ninguém. Hoje o Brasil está nas escalas de países que retribuirão uma guerra urgentemente. Quem estuda política, eu fui estudar e eu vi isso. Então o Brasil se destacou como eu também guerreiro. E o Brasil não era isso. O Brasil era uma nação recuada, era uma nação que concordava ali, discordava ali, mas agora ele está vindo com tudo. Por quê? Porque achou que deu um abraço para o Trump, deu uma mãozinha para ele, achou que também tem todo o poder, sendo que nós não temos poder nenhum. Né, a igreja brasileira, o Brasil em forma de guerra, em forma civil, não tem poder nenhum. Eu acho que a gente precisa raciocinar. A maior guerra que estamos vivendo é nas nossas ruas, é dentro do sistema penitenciário, é dentro das creches, é dentro das escolas de educação. Essa é uma guerra que a gente não quer olhar e nem quer resolver, né? Então eu acho que a igreja, eu como pastor preciso falar para a igreja, desvencilhar das coisas terrenas. É o maior escudo que você vai ter. Para você chegar e entrar dentro do seu carro, chegar até a tua casa com segurança, somente dentro da verdade. Aí o Senhor mandará os seus anjos para te guardarem em todos os seus sentidos. Então eu espero que vocês que estão aqui embaixo, eu que estou aqui embaixo, que um dia, né, deixando esse corpo, subir para o céu de glória, que é um lugar que todos querem habitar, mas infelizmente nem todos vão habitar. A terra está indo embora. É o tempo da grande ceifa do ser humano. A humanidade não existirá mais. A humanidade não vai existir mais. E está chegando o dia do grande apocalipse. O grande dia do Armagedon, Gog e Magog. Ninguém na Terra está olhando para isso. É por isso que vem internet, Netflix, vem tudo isso para colocar vocês em outro patamar de pensamento. Para não imaginar mais as escrituras, não acreditar mais em nada. Aí Jesus falou assim, ó, naquele dia virá uma hora que nós nem pensamos. Ou seja,
numa hora que eu e você nem está preparado. A gente está preocupado com outras coisas, né? Então ele falou, olha, olhe para a videira, né? A videira Israel vai dar os seus frutos. E outra coisa que eu queria deixar aqui bem claro, né, nesse caso, muitos entraram nesse vídeo falando assim, mas o que ele vai falar, Trump e Bolsonaro? Eu não quero afundar nesse tema entre Trump e Bolsonaro. Eu quero se preocupar mais com a igreja, mas que os dois fazem corretamente para não sofrer da igreja. Agora, o que eu quero dizer mais exemplificadamente é que a guerra Gog e Magog, ela não está longe, ela está próxima. E nós estamos vivendo os últimos dias. E o que acontece, o que Deus está preocupado? Deus está preocupado, porque quando Deus... Vou acabar com essa mensagem. Eu quero que vocês prestem atenção, olha para cá. No Antigo Testamento, os filisteus, os amorreus, os jebuseus, o povo da Filístia, da Síria, todo esse exército que vinha contra Israel, eles vinham contra Israel para adquirir todos os bens de Israel e tentar destruir uma nação que levava um Deus que diz que ganhava todas as batalhas, ao ponto de eles levar consigo outros deuses para arranjar sobre o próprio Deus de Israel uma vitória, sendo que nunca aconteceu. Deus nunca perdeu uma batalha. Mas o que está acontecendo nos dias de hoje é diferente. Estão levando Israel a lutar sem precisão, antes do tempo e sem permissão de Deus. A nação de Israel está em perigo contra o Irã. Então Deus está muito furioso. Deus não permitiu isso. Deus não quer que ninguém coloque Israel em meio a batalha sem precisão. Então é isso que está acontecendo. Israel será atacada. Israel será atacada sem a permissão de Deus. Entendeu? É isso que Deus está irado. Estão colocando a nação do Senhor em maus lençóis. Então, o que eu quero dizer a vocês, em nome de Jesus Cristo, você que está em casa, busque o Senhor enquanto é tempo. Eu sei que vocês assim não acreditam muito, não vai por homens, com certeza os homens caem mesmo, eles caem como uma folha da árvore, mas fiquem firmes com Jesus, né? Busquem a Deus, busquem a palavra de Deus, embora seja você cansado ou não, drogado, prostituto, criminoso, o que seja, você é uma alma preciosa, e o Espírito Santo quer salvar você desse dia mau. Você ainda tem esperança. Então eu acho que é hora de você exercer aquilo que tem dentro do seu coração, que é a esperança. Então tem esperança para a sua alma, tem esperança para a tua vida, porque dias do fim vêm por aí. Então espero que vocês em casa entendam o que o pastor Júlio quer mencionar a vocês. Quem é espiritual entendeu tudo que eu falei. Quem é natural ainda falou, mas ele falou, não entendi. Quem é espiritual entendeu. E eu espero que vocês se tornem melhores esse ano. E que vocês agindo na verdade, vocês ganharão o escudo da verdade. Anjos andarão com vocês. Carreguem sobre vocês o lombo da justiça. E aí, vocês verão a glória de Deus, rodeada para te guardar. Eu quero só dizer uma coisa. Vai sustentar o órfão. Vai dar de comer a quem tem fome. Dá de beber a quem tem sede. Faça a justiça de Deus. Jesus falava isso. Esses pequenos que estão na calçada, essas pessoas que estão precisando, façam justiça. Procurem zelar de vocês o dom de Deus, que é o amor, e levar para vocês o galardão da vida eterna. Embora seja que as obras não salvam, mas a fé sem obras ela é morta. Então, façam justiça, amem um ao outro, não tenha raiva de ninguém, perdoa quem te magoou, fala bem de quem maldize você, abraça a causa do órfão e da viúva, e terão um grande galardão no reino dos céus. Pois o juízo de Deus está pronto para afirmar sobre toda a face da terra. Então se arrependa de vossos caminhos, os maus caminhos que têm te levado ao sofrimento e à dor. E eu tenho certeza que Jesus, ele te ama muito, e é por isso que ele veio. Deus amou o mundo de tal maneira. Amém? Amém, meus irmãos? Vai cair, já deu muito like. Eu vou encerrar por aqui. E Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá? Se cuidem e se esforcem. Um grande abraço.